Ter um pai paciente é o melhor presente que o seu filho pode ter de você. Chega a ser, inclusive, uma forma de trapaça, né? Quando você dá esse presente para o seu filho, porque o desenvolvimento emocional, psicológico e até físico do seu filho vai ser muito, muito, muito turbinado só por ter um pai paciente do lado dele. E quando eu falo paciente, eu estou querendo dizer especificamente um pai que age bem estando no olho do furacão, por exemplo. Quando tudo que está à sua volta está desmoronando e você consegue se manter firme, consegue se manter estável para o seu filho. E eu te falo que essa é uma das sensações mais gratificantes que um homem pode ter. E é basicamente por isso que eu resolvi falar sobre isso nesse vídeo, porque aconteceu algo desse tipo que eu acho que vai ser importante para te ajudar e te lembrar da importância desse tipo de coisa. E quando eu falo agir bem, eu falo agir bem no sentido de poupar as pessoas que você ama da turbulência que está te afligindo. Então a ideia desse vídeo é te encorajar a desenvolver a virtude da paciência. Afinal de contas, sem a paciência e sem as implicações que ela traz, é muito difícil ser um chefe de família que merece respeito. E antes da gente continuar, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse aí o seu like, compartilhasse isso aqui com outros chefes de família, se achar que faz sentido, se você gosta do meu conteúdo, me ajude a chegar mais longe, porque se depender das Big Techs aqui para empurrar o meu conteúdo para frente, você sabe o que vai acontecer absolutamente nada. Então eu preciso dessa força que você que está aí do lado, está aí desse lado, vai me dar. Então eu conto com a sua ajuda. Se você acha que esse conteúdo é um conteúdo útil, se você gosta do trabalho que eu faço, se você acha que isso é importante, se você acha que um mundo com chefes de família mais virtuosos e mais pacientes realmente é um caminho bom para a gente seguir, então conto com a sua ajuda aí para fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe. Se você achar que faz sentido se aprofundar nesse tipo de coisa, primeiro link da descrição tem aqui o link para o meu curso Chamado Paterno, que é um curso onde eu vou te ensinar a ser um chefe de família respeitado e admirado, não só pelos seus filhos, mas pela sua esposa também. E, por acaso, agora na Black Friday, nesse mês de novembro todo, até 28 de novembro, que é a Black Friday, né? A sexta-feira dos descontos universais e mundiais, até a Black Friday eu vou estar dando um desconto de 70% do curso. Então você coloca lá o cupom Mandala70. Afinal de contas, a mandala é o centro do curso, né? A mandala das virtudes paternas, ou a mandala da liderança paterna. Então, com o cupom Mandala70, você tem 70% de desconto. Sai por 12 vezes de 30 e poucos reais, eu acho. Então, você consegue adquirir todo o conhecimento, tudo que eu tenho de melhor para te passar organizado, ordenado e com exercícios práticos lá no Chamado Paterno. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar basicamente de 3 tópicos, né? Eu queria que você anotasse aí para você ver se faz sentido continuar vendo esse vídeo ou não. Eu espero que sim. O primeiro é a origem e a importância da paciência. De onde que vem a paciência? Por que ela é importante? Como é que a gente faz para entender isso melhor? Porque é muito fácil eu falar assim, não, então você precisa ser paciente, tá? Quando você quiser ficar puto, você não fica puto. Pronto, é isso aí. E aí o vídeo acabou. Mas não é bem isso, né? Existe uma origem, existe todo um estudo aprofundado, né, sobre a paciência. E a gente vai falar sobre isso aqui. Segundo ponto, muito importante, eu vou trazer aqui um exemplo concreto e prático que aconteceu recentemente aqui na minha família. E eu acho que talvez com esse exemplo prático você consiga enxergar isso melhor, como é que você aplica isso na sua vida com a sua família. Então eu espero que os problemas que eu passei aqui e que eu solucionei aqui de alguma forma possam te ajudar a fazer o mesmo aí na sua família e sem prejuízos, né, que é o mais importante. E o terceiro ponto, eu vou te convidar para um exame de consciência, para você avaliar algumas coisas em relação à sua paciência. E aí você me fala depois, escreve aqui nos comentários se você é um cara paciente ou se você é um cara muito irritado e que precisa cuidar disso com um pouco mais de carinho e cuidado, né?
Bom, talvez você já tenha notado que o mundo ele parece que fica te vigiando, né? Eu não sei se você já reparou isso. Mas quanto mais irritadiço, quanto mais sem paciência você tá, mais as circunstâncias parece que se ajustam para te irritar cada vez mais, né? Um exemplo clássico, né, que eu sempre reparo, é que nos dias que eu tô mais cansado, nos dias que eu tô mais desgastado, nos dias igual hoje que eu gravo até tarde, né, e aí eu sempre reparo isso. Sempre quando eu preciso trabalhar até mais tarde, fico até tarde aqui fazendo as coisas, é o dia que geralmente os meus filhos têm noites mais conturbadas, né? Tem noites que demandam mais da gente, às vezes tem alguma dor, tem alguma febre, enfim. É batata, cara. Toda vez que você tiver mais susceptível, a vida vai te testar para ver se você consegue controlar esse ímpeto de explodir, de estourar e tal. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem duas opções. Ou a gente se deixa levar por esse ímpeto, né? Ou a gente realmente controla as nossas reações e age de uma forma mais racional. E a gente sempre tem uma inclinação para responder de forma imediata, né? Para a gente reagir a um estímulo. Então a gente chega um estímulo na gente, a gente fica puto, a gente fica frustrado, a gente fica com raiva. A reação automática é de voltar, né? Você joga aquilo de volta com força. E a ideia é que a gente consiga fazer um esforço consciente mesmo. Falar, olha, eu preciso segurar esse ímpeto aqui para não voltar isso com força para minha família. Quando a gente fala de chefe de família, quando a gente fala de pessoas responsáveis por criar, né, os filhos e por conduzir a família de alguma forma, esse esforço ele não é opcional. Esse esforço ele vira uma obrigação moral. Porque no fundo não é só você que vai ser o beneficiado, não é só você que vai sair ganhando se você controlar o seu ímpeto de simplesmente vomitar tudo nas pessoas. A sua família também vai ter um benefício enorme de ter um pai, né, um marido, a sua esposa vai ter um benefício de ter um marido muito mais pacífico, muito mais fácil de lidar e principalmente muito mais estável. E no fundo, se você parar para pensar, você vai perceber que eles merecem esse esforço. É um sacrifício que você faz que tem um benefício muito maior e que, portanto, vale a pena de ser feito, né? Bom, então vamos lá. Qual que é a origem da paciência e qual é a importância da paciência na nossa vida prática, na nossa vida diária? A paciência ela existe, ela é um mecanismo que existe para que você consiga se manter centrado e racional quando alguma coisa ruim está acontecendo. Ou seja, você vai ter um monte de coisa acontecendo em volta de você, mas você se mantém mais ou menos, é claro que isso nunca é 100%, que a gente é ser humano, né? Mas você se mantém mais ou menos estável, mais ou menos do mesmo jeito, como se não tivesse acontecendo nada. É muito fácil a gente perder a nossa capacidade de raciocínio em momentos de fúria, né? Ou quando você está muito ansioso, ou quando você tem uma frustração muito extrema. A paciência, ela é uma espécie de um muro, aqueles muros grandões que a gente vê em filme medieval, né? Um muro gigante em volta de um castelo, e aquele castelo é a sua razão, é o seu raciocínio, a sua capacidade de raciocinar contra os inimigos de fora, que são as circunstâncias adversas. Então você tem um monte de inimigo te cercando, você tem o seu intelecto que está lá dentro, e você precisa proteger ele de alguma forma. Então a paciência é esse muro que protege a sua capacidade de raciocinar e de agir no sentido do bem, independente de estar cercado de inimigos em volta. E na Suma Teológica, eu quis trazer isso aqui porque eu acho interessante a gente ver a origem das coisas, né? Na Suma Teológica, o São Tomás de Aquino traz uma fala de Santo Agostinho. E a fala é exatamente essa, que a paciência humana é a que nos faz tolerar os males com equanimidade, ou seja, sem cedermos às perturbações da tristeza, a fim de, com mau ânimo, não abandonarmos os bens que nos conduzirão a outros melhores. Então, o que acontece com a paciência? Ela está de uma forma estrutural, de uma forma
organizacional, digamos assim, ela está atrelada à virtude da fortaleza. E por que isso? Se a gente parar para pensar, agora que já está escrito, que alguém já desenvolveu isso para gente, quando a gente para pensar, faz todo sentido do mundo, né? Somente um muro forte, né? Imagina esse castelo que eu acabei de descrever. Um muro muito forte consegue manter aquilo que ele está guardando intacto. Somente uma pessoa forte ela consegue ter convicções de que aquelas circunstâncias ruins que estão acontecendo em volta dela não vão destruí-lo ou não vão ser suficientes para arrasar com ela. E assim ela consegue agir normalmente, sem afetação, sem histeria, sem neurose, enfim, ela vai conseguir agir normalmente quando as coisas não estão indo bem. Então, a primeira origem estrutural da paciência é a virtude da fortaleza. Mas tem uma outra também, que é a virtude da caridade. Isso aqui é o que realmente torna a coisa da paciência mais sofisticada, né? E eu gosto de falar, já cutucando o pessoal lá os estoicozinhos de Instagram, né? Que os caras que ficam lá suportando coisas e tal, porque precisamos suportar coisas, porque é isso que eu sou forte de acordo com o tanto de coisa que eu consigo suportar e tal. Presta atenção nisso aqui. Você não está desenvolvendo paciência pura e simplesmente como um favor para sua esposa e os filhos. Por que não? Porque se você fizer isso, se você for por esse caminho, o que vai acontecer é que você vai cobrar esse favor de volta em algum momento. Em algum momento a sua esposa não vai corresponder esse favor. Obviamente os seus filhos não vão corresponder esse favor de volta. Então quando você faz na ideia de que estou me sacrificando, estou fazendo pelos outros, portanto é o mínimo que se espera é que eles façam também de volta. Isso é loucura, isso é um caminho para problema mental, tá? Não vai por esse caminho. Qual que é a ideia da caridade? Ela anula isso. Por quê? Porque você vai ter paciência com a sua família do mesmo jeito que você já recebeu essa paciência e esse amor diretamente de Deus. Então, o que é a virtude da caridade? Não é um assunto aqui, mas só para ficar uma definição bem legal. A virtude da caridade é como você se relaciona com o Deus. É a sua relação de amizade com Deus. Quando você é uma pessoa caridosa, ou seja, você reconhece essa relação, você entende que você já foi amado e que, portanto, quando você faz algo para os outros, você está só perpetuando e honrando esse amor e essa paciência que você já recebeu. Então você não está fazendo, você não tem nenhum motivo para se vangloriar por estar fazendo algo, por ser paciente com os outros. Não, você tem essa obrigação porque você já foi amado. Imagina se Deus não tivesse paciência com os bichos merda igual a gente. O que aconteceria, né? Então, essa ideia de que a gente vai fazer pela nossa esposa, porque não sei o quê, né? Cuidado com isso, tá? Porque isso pode te levar para um caminho de frustração, uma vez que você pode ficar esperando coisas em troca porque você já fez primeiro. Então toma cuidado. Bom, e por que eu resolvi falar disso, né? Porque diabos eu tirei esse assunto do nada de paciência. Não foi bem do nada, né? Os últimos, sei lá, 10, 12 dias aqui em casa foram seguramente os dias mais tensos e ansiosos e complicados dos últimos anos, né? Em relação às coisas de trabalho. De um lado, eu tinha a empresa onde eu trabalho, que andou tendo um monte de mudança, umas mudanças profundas, estruturais, coisas relacionadas à queda de faturamento, todo mundo tenso, pressão de todo lado, chefe apertando e tal, que é o que se espera, né? Porque senão a empresa quebra e aí todo mundo tá na rua. Então, o que se espera é que quando você tem um chefe que se importa com a empresa, que ele te cobre. E cobre todo mundo, né? Então, o ambiente já estava um ambiente bem tenso, assim, por conta de pressão mesmo, pressão por resultado. E eu, naturalmente, eu sou um cara um pouco mais lento, assim, para certas mudanças. Porque eu tenho uma grande dificuldade, um grande obstáculo, que é a questão de ficar raciocinando
cada coisa que eu preciso executar, ficar pensando cada coisa e tal. E eu gosto quando as coisas já estão dentro de uma rotina meio automática, porque eu não preciso gastar esforço para executar aquilo. Aquilo já está incorporado e eu vou só executando. Pá, 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 eu já tenho o caminho. É como se, na minha cabeça, né? Imagina que você tem um terreno baldio com um mato todo alto, né? A rotina, na minha cabeça, ela é um caminho que você já fez no mato e aquele mato ele ficou deitado. Então, quando você passa por aquele caminho, o esforço é muito menor, né? Então, quando você tem que desmatar o terreno inteiro, dá muito mais trabalho, né? E todas essas mudanças muito grandes não são trabalho, mas mudança de rotina em casa, mudança de tudo, de qualquer coisa que muda, eu já sinto dificuldade. Isso é meu, né? Eu tenho esse problema, eu tenho essa necessidade de rotina. Então, o que aconteceu é que tudo desandou nesses momentos, porque um ambiente muito tenso, ameaça de demissão e um monte de coisa acontecendo, tal. Isso é o que estava de um lado. Do outro lado, estavam meus filhos, com os desejos, as angústias deles, os probleminhas deles, as necessidades de criança e tudo mais, que já é esperado deles, né? Então, eles não estavam fazendo nada de diferente, nada demais. É briga de irmão, é choro de cansaço, é relutância com algumas coisas, enfim, demandas que não fazem o menor sentido. Agora, meus filhos também cismam com as coisas que não faz sentido, que o meu mais velho agora, ele cismou que ele tem que subir de escada todo dia, quando a gente chega em casa. E eu moro no 8º andar. Então, a gente tem que subir de escada, porque ele gosta, ele tá gostando, o mais novo também tá empolgado e tal. E se for parar para pensar em termos práticos, né? É até uma coisa boa, eles estão fazendo exercício, estão, pô, tá pegando um desafio, né? Pô, estão subindo e tal, eles conseguem enxergar que eles sobem andar por andar, eles sentem que são capazes de conseguir alcançar certas coisas. É legal. Só que, porra, tem dia que você tá chegando só com os dois ali, 2 mochilas, às vezes vem cobertor que vem da escola para lavar, vem muda de roupa, não sei o que, você tem lotado, um monte de coisa para carregar, brinquedo que às vezes está no carro. Então tem dia que não dá. Mas é uma demanda normal deles. E aí, nesses dias que estava acontecendo esse monte de coisa, aconteceu uma outra coisa pontual, que é a mochila do meu mais novo estragou, né? Ela já tinha ali 2 anos de uso, bem surradinha, já ia precisar trocar, estava esperando agora terminar o ano e tal, só que ela arrebentou os 2 fechos dela. Então não tinha como mais adiar, a gente precisava comprar outra mochila, porque não tinha como mais ir para a escola com aquele troço que estava lá, coitado. E aí eu falei, não, beleza, filho, a gente vai comprar uma outra, tá? Amanhã o papai vai na rua, vai comprar. Ele olhou pra mim e falou assim, papai, eu quero uma mochila do Thor. Eu falei assim, puta que pariu, onde é que eu vou achar a mochila do Thor, cara? Eu acho que eu nem nunca vi uma mochila do Thor. Porque o Thor não é um personagem muito, muito sexy, né? Muito famoso, muito badalado e tal. É um cara meio secundário, assim, teve uns filmes lá, meio Michuruca, teve a Tora lá, que fez a mulher lá que fez o Thor também e tal. Mas beleza. Só que o que é que acontece? Eu não achei a porra da mochila. Então, imagina, eu já no meio dessa confusão, cheio de trabalho, cheio de coisa nova pra fazer, pressão danada, resolvi descer no dia do meu horário de almoço para ir olhar a porra da mochila. E aí, nesse meio tempo, tem uma hora de almoço, né? E, pô, aquela pressão já, e com medo de nego me chamar, e às vezes eu não estar disponível, ser coisa urgente, enfim, um ambiente meio tenso. E eu fui em 2, 3 lojas aqui e não encontrei a porra da mochila do Thor, que eu já tinha imaginado, né? E não dava para comprar na internet porque ele realmente precisava, ele estava sem mochila. Então o que, que eu fiz? Eu peguei a mais prática que eu encontrei, que foi uma mochila do Batman, que tinha lá os fechos, lá, as repartições que eu precisava, que eu sabia que precisava para ele usar. Eu achei ela resistente, o material era bom. E ela nem era realmente do Batman, era tipo meio genérico, assim, tem um morcego e tal, mas é isso, sabe? E aí eu falei assim, cara, vou comprar essa mesmo, não tenho o que fazer. Depois eu me vejo com o Heitor, explico para ele e tal. Mas já sabendo que, como ele é meio genioso, como ele é meio explosivo com algumas coisas, eu sabia que ele ia resmungar. Então eu já estava ciente que ia ter ia dar um certo trabalho
Não para, sei lá, convencer ele nem nada, mas para acalmar ele, né? Porque convencer não tem nem o que convencer. Ele já ia usar aquela mesmo, já tinha comprado, e é isso. E aí, o que eu esperava realmente aconteceu. Ele arrumou uma confusão danada. E esse horário que eles chegam da aula, né? Geralmente é um horário que eles estão muito cansados. Nem todos os dias eles conseguem dormir de dia na escola, porque é muita criança e tal. E muita atividade. Tem atividade física, tem dança, tem aula de inglês, tem um monte de coisa diferente. Então eles ficam muito esgotados em época de escola, né? Em época de aula, dia de aula. Então eles já chegam meio cansados em casa. Eu sabia que o Heitor não ia querer ser contrariado e que ele ia chorar. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a me programar para não explodir com ele. Porque nesse momento, cara, é muito tentador a gente pegar toda a nossa tensão, toda a nossa frustração, toda a nossa raiva e simplesmente despejar na cabeça de uma criança de 3 anos. E aí a ideia, né, que poderia ter acontecido, a ideia que poderia passar na minha cabeça, talvez passe na sua de vez em quando, assim, porra, moleque, que merda. Tô aqui, porra, no inferno, atravessando porra do inferno, nego me xingando todo dia, problema, não sei o que, meta e as putas que eu pariu inteira, tentando sobreviver, tentando manter a porra do meu emprego. Sabe, puta coisa séria acontecendo. Vai me encher a porra do saco por causa de uma mochila da cor e do super-herói. Porra, fica quieto e cala tua boca. E assim, falar isso gritando, né? Porque é a hora de fazer a catarse ali. Eles dizem assim, porra, uma mochila é só uma mochila, sabe? Você põe as coisas ali, foda-se. Foda-se que desenho que tem, foda-se que cor que é, foda-se esse problema de merda insignificante seu aí. Eu, o supremo chefe de família atarefado, estou aqui numa cruzada, numa batalha, lidando contra os grandes problemas da humanidade, e você vem me apurrinhar com a porra de uma mochila. Quem é você para me apurrinhar, para me incomodar com essa mochila de merda? Estou te dando essa mochila, você deveria agradecer. Cala tua boca, agradece e é isso. E continuar gritando, gritando, gritando. Então veja, algumas pessoas realmente fazem isso, né? E muitos de nós cresceu ouvindo essas coisas, né? Que você precisa simplesmente calar tua boca, agradecer porque eu sou o dono supremo da sua vida. E aí, cara, isso aqui carrega um problema muito complicado, que é a questão da empatia, né? A palavra empatia virou um negócio problemático porque ela perdeu o sentido dela. As pessoas repetem a palavra empatia para qualquer coisa. E aí, se ela serve para qualquer coisa, ela perde o significado real dela. Então, a gente esqueceu exatamente o que ela significa. Empatia é saber sentir, pelo menos de uma forma análoga, ou pelo menos tentar fazer isso, tentar sentir a dor do outro, se colocando no lugar do outro. Quando a gente fala de filho pequeno, deveria ser uma coisa automática, porque você olha para o seu filho e tá na cara que não dá para jogar os problemas do mundo nele. Tá na cara que ele não tem condição de lidar com as porra dos problemas que você tem como adulto. Então, os dilemas dos nossos filhos, cara, eles parecem muito bobos quando a gente olha da nossa perspectiva, mas pro mundinho deles, dentro do universo deles, dentro do horizonte de consciência deles, do que é a vida, do que tem que fazer, quais são os dilemas, as frustrações, dentro desse mundinho dele, esses problemas são gigantes, são o mundo dele sacode inteiro quando ele é frustrado, porque ele não queria uma mochila do Batman, queria uma do Thor. Então, dentro dessa perspectiva de que o mundo dele está desabando e que as frustrações dele são realmente essas, é nosso dever e nossa função poupá-los de todos os outros problemas que são de adultos e deixar que eles lidem só com esses problemas de criança, que é o que eles têm capacidade de aprender a lidar. Por exemplo, eu consegui acalmar ele conversando, falando com ele muita coisa relacionada a isso. Filho, você sabia que tem um monte de menininho
que não tem nenhuma mochila para ir para a escola, é muito diferente falar assim, toma, eu que paguei e agradece e foda-se. Filho, você sabia que tem um monte de menininho que não tem nenhuma mochila? Sabia que tem gente que gostaria muito de ter uma mochila igual a sua? Papai foi lá e comprou mochila para você com todo carinho. Olhei a melhor mochila para você. Olhei em 2, 3 lugares diferentes. Papai foi com pressa, no meio do horário de trabalho. Para você ter uma mochila legal, uma mochila. Eu sei que não é a que você queria, mas é uma mochila que vai te servir bem e ela é muito bonita. Realmente ela é muito bonita. É um azul bonito, né? É um azul que lembra aquele Batman dos anos 60, lá do Adam West, né? É um azul meio. Não chega a ser um anil, mas é quase aquilo, né? Então, assim, é uma mochila bonita, é uma mochila boa, ela vai servir para aquilo ali. Infelizmente, não é o ideal, não é o que você queria, mas é o que a gente tinha em mãos. E, infelizmente, a vida é assim. Na próxima vez, se a gente conseguir programar melhor isso aí, quando essa aqui ficar velhinha e estragar, a gente pode comprar uma outra que você queira. Por enquanto, o que deu para fazer foi isso. E, cara, conversando de forma educada, de forma civilizada, como se você estivesse conversando de um igual para igual. É claro que você não vai abrir mão, como por exemplo, ele falou, não, não, pai, chorando, né? Não, não, volta lá e compra outra. Não, filho, não vou comprar outra. É diferente você tratar ele de igual para igual no sentido de respeito do que você tratar ele de igual para igual no sentido de ele mandar em você ou alguma coisa assim. Então, a questão do respeito, ela precisa existir e para isso tem que ter a paciência. Porque se você se descuidar, você tem esse ímpeto e a vontade de trucidar o seu filho numa situação dessa. E eu lembro, cara, nessa época, assim, na época mais negra, assim, desse turbilhão que tava, eu lembro que eu chegava em casa, assim, com os meninos, geralmente eu que busco, né? E ele chegava às vezes cansado, não sei o que, enjoadinho e tal, e eu falava comigo mesmo e falava com minha esposa muito assim, a gente não pode descontar essas coisas nos meninos, a gente não pode descontar neles, não podemos descontar neles de jeito nenhum. E às vezes, cara, só isso, só o fato de verbalizar isso, de combinar isso com a minha esposa, de pedir pra ela também, porque ela também tava uma pilha, né, cara? Foi um período difícil pra nós dois. E aí, só da gente conversar sobre isso, um já olhava pro outro e já meio que. Sabe que ele olhava assim, tipo, deixa comigo, vamos segurar aqui, tamo junto, e é isso aí e tal. Cara, só de verbalizar isso, de saber que a outra pessoa, né, tá ali com você, que a sua esposa tá ali te dando força e que vocês estão se apoiando, só de ter essa troca, já fica mais fácil de respirar fundo, fora do horário de trabalho, ter um pouco mais de tranquilidade e tal, e conseguir dar a atenção que os meninos precisavam. Então, assim, foi uma época, cara, meu estômago revirava toda hora, mesmo fora do horário de trabalho, de apreensão, de ansiedade. Eu cheguei a perder o sono várias noites, preocupado pra caramba, sonhando com coisa. Quando eu dormia, eu não conseguia descansar direito. Então, assim, tá, pô, vai juntando cansaço, a presa. Parecia que tinha um negócio no meu estômago aqui, 24 horas por dia, umas borboletas mexendo aqui no meio. Teve dia de eu beber sem vontade nenhuma, mas só pra ver se dava uma acalmada, sabe, na cabeça e tal. Aquelas cenas também da gente chegar em casa e ficar um tempo no carro, assim, cara, só curtindo aquela paz, né, do carro, assim, você começa a chorar, assim, baixinho e fica no carro em silêncio, esperando um pouco, assim, antes de sair do carro, até pra dar aquela relaxada e tal. Um período desse tipo, cara, mas uma coisa que eu consigo olhar pra trás e falar assim, cara, isso aqui me encheu de orgulho, foi que os meus filhos dormiram com tranquilidade, dormiram bem, e mesmo nesses problemas todos, eles tiveram um pai presente e amoroso o tempo todo durante esse processo. Talvez eles tenham percebido que a gente estava um pouco mais irritadiço e tal, mas não chega nem assim, a um centésimo do que realmente estava acontecendo por dentro, né? O que transparecia para eles não chegava a 1% do que realmente estava acontecendo aqui dentro. Então, essa é a questão do muro, né? A paciência e desenvolver isso vai fazer um bem danado para você, principalmente para você quando as coisas passarem e você viu que você agiu bem, mas também para sua família, porque eles precisam disso, precisam que você seja esse muro. Então, para a gente terminar aqui com chave de ouro, eu queria passar algumas reflexões para você
um exame de consciência rápido aqui para que você reflita o quanto a virtude da paciência tem sido desenvolvida ou não e o que você poderia fazer para desenvolvê-la melhor. Se você quiser só anotar e responder, é importante que você coloque para fora de alguma forma. Pode ser num papel, escrevendo, né? Pode ser falando. Às vezes você quer gravar um áudio no seu celular respondendo isso daí. Um áudio, aquele grupo que a gente tem da gente com a gente mesmo, né? Falar ajuda bastante. Ou você pode escrever nos comentários a resposta para cada uma dessas aí. Então anota aí porque são coisas importantes para a gente refletir. Primeiro, quando a sua família exige mais de você, você reage com calma ou você se deixa levar pela frustração e pela reclamação? Em momentos difíceis, e aí pensando em momentos financeiros, momentos de filhos agitados e cansados, momentos de casamento tenso, você consegue manter a clareza e agir bem ou você se perde nos sentimentos e evita esse confronto ou o progresso na situação? Uma coisa para se pensar. 3. Quando você suporta algo, é por amor à sua família e ao bem, ou apenas por conveniência ou por medo? Quais as consequências reais para a sua família quando você perde a paciência? Você percebe o tamanho do custo que isso gera? 5. Em que situações você foi paciente e que isso rendeu frutos? Seja um respeito maior da sua esposa com você, uma admiração maior, um filho que ficou confiante na sua presença, mesmo sabendo que estava tendo algum problema, alguma resolução de conflito que você conseguiu trazer. O que estava diferente nesse momento em relação aos outros momentos que você sabe que você perdeu a cabeça? Tenta comparar essas duas situações e tenta replicar aquilo que deu certo, né? Isso é muito importante. 6. Qual será a prática concreta nesta semana que você vai desenvolver para cultivar a paciência? Bom, e aqui a sugestão que eu queria deixar para você é uma sugestão muito simples, mas muito difícil de fazer na prática, que é de você cortar completamente todas as suas reclamações. Passa uma semana sem reclamar de literalmente porra nenhuma. Acabou a reclamação, não existe reclamação mais. Você vai engolir seco e vai guardar para você. Isso é um exercício que vai te fazer muito bem, porque você vai exercitando essa coisa da caridade, né? E vai exercitando também a fortaleza, porque toda vez que você foca em alguma coisa para reclamar, aquela reclamação vira uma espécie de terapia. Você precisa ficar reclamando o tempo todo. É como se você tivesse... Tem duas coisas, né? Primeiro é como se você estivesse colocando para fora, então dá um certo alívio. Segundo é que você quer que alguém olhe para você e fala, realmente, você é um coitado, você está sofrendo muito e tal. Você começa a se fazer de vítima o tempo todo, querendo a aprovação dos outros. Então, quando você corta isso, você exercita ao mesmo tempo a sua fortaleza e a sua caridade. Então, faz esse teste de cortar totalmente as reclamações por uma semana. E aí depois você volta aqui e comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários é foda, né? Você digita aqui nos comentários como é que foi. No fundo, a gente não consegue desenvolver virtudes a não ser por essa prática diária, né? Por esse exercício diário. E aí, uma sensação engraçada, que me falaram isso há um tempo atrás e eu não tinha acreditado, mas é literalmente assim que acontece. Você vai praticando aquilo, parece que não está surtindo efeito nenhum. Um belo dia você acorda com aquilo mais ou menos já desenvolvido. É meio que automático, é muito engraçado isso. E aí você só vai perceber que você desenvolveu aquela virtude quando você for testado de novo. E aí você passa por uma aprovação desse tipo e passa bem. Aí você fala assim, olha, mas que engraçado, né? Engraçado, deu tudo certo. É, porque você durante muito tempo praticou aquilo. E aí o que acontece é que você começa a tornar aquilo um hábito. Então vira uma coisa automática, é basicamente assim que a gente adquire virtudes. E se você quiser entender quais são as virtudes importantes e imprescindíveis para o chefe de família e em quais situações elas vão se aplicar, você precisa comprar o chamado paterno, que está com 70% de desconto. Primeiro link aqui da descrição. Muito obrigado e até a próxima.